Vamos fazer um pós-jogo? Faz sempre que a gente não faz o pós-pós, né? Coisa que a gente já fez várias vezes aqui no canal, principalmente em jogo que tem muita coisa que acontece, os assuntos não se esgotam rapidamente, pelo contrário, continuam repercutindo, as coisas vão acontecendo. Então vamos lá, muita coisa para falar ainda do fiasco do Corinthians no Equador, né? Eu queria começar pela coletiva do Vanderlei. No meu vídeo aqui depois do jogo eu falei para vocês que eu não tinha nem visto ainda a coletiva do Vanderlei, que eu não tinha nem ouvido o que ele tinha falado, que melhor assim, porque as coletivas dele são uma tragédia. E mais uma vez, a coletiva do Vanderlei foi uma tragédia, né? E por quê? Porque ou ele vive em outro mundo, ou ele acha que nós somos um bando de retardados e que ninguém viu o que aconteceu em campo, né? Até entendo aquela coisa de vocês falarem, não, ele tem que... Uma coisa é o que ele fala para jornalista, outra coisa é o que ele fala para dentro no vestiário, ele tem que preservar, né? Aquela coisa de mostrar que é de grupo, etc e tal, beleza, mas tem limite. Tem limite pro que você pode falar, né? Eu sempre disse isso para vocês, que eu me pego muito no que falam os treinadores, né? E reparem, dá para você identificar o cara que vai dar certo do que não vai pelo que ele fala, pelo que ele tá falando. Silvinho, quando abriu a boca a primeira vez, a gente viu, né? O que foi aquele vídeo que vazou dele no vestiário? Chama pra mim, e fala, aquela... Quando eu vi aquilo do Silvinho, eu falei, nossa, mano, que é isso, né? Esse cara não vai durar 6 meses, não tem como. Não tem como, né? O Lázaro. Primeiro jogo do Lázaro, que ele pega aquela conversinha dele, arrumando o microfonezinho ali. Não, veja, é que o gramado tava ruim. Onde foi que ele foi? Em Bragança, né? Em Bragança, Paulista Corinthians tomou um baile do Bragantino. Isso, o Adalberto lembrou disso no Papo Fiel, num dos vídeos recentes dele. Falou exatamente isso. Do Fernando Lázaro colocando a culpa no gramado. Quando eu vi o Fernando Lázaro colocando a culpa no gramado, eu falei, puta, sabe quando dói? Você vê aquilo, é aquele momento que você descobre que o cara é conversinha. Ou que o cara é fraco, ou que o cara é covarde, que dali não vai sair nada. Sabe aquele momento que não tem como voltar atrás? A partir do momento que o cara faz aquilo, você fala, putz, não vai dar. É isso. Né? Tem cara que é fraco, e quando o cara abre a boca, você vê que o cara é fraco. E tem cara que quando abre a boca, você vê que o cara é papo reto, que o cara é firme, né? O Mano, no auge, o Tite, nos seus grandes momentos, era cara que era papo reto, né? O jornalista vinha com conversinha, ele quebrava o cara e ainda falava, não é isso tá errado, mas nós vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo, não gostei do que eu vi hoje, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo. Enfim, é cara que respeita a nossa inteligência, que não subestima a nossa inteligência. E a coletiva do Vanderlei ontem, mais uma vez, subestima a nossa inteligência. O cara falou, quem vê placar 3-0 não vê o contexto do jogo. Que contexto, mano? Tá de brincadeira, professor. Teu time tomou um baile, não viu a cor da bola. Mal colocado em campo, nem marcava e nem atacava, um buraco no meio do campo, avenidas nas laterais. Um jogo ridículo, talvez o pior jogo que o senhor fez desde que voltou. Pô, qual é a dificuldade em falar, olha, eu sabia que nós oscilaríamos, né? Fizemos alguns bons jogos, um grande jogo pelo menos, que nos deu muita confiança. Eu confesso pra vocês que esperava um jogo diferente hoje. Tô arrasado com o que aconteceu aqui. Hoje pra nós era uma final de campeonato. Não podia ser dessa maneira. Vamos trabalhar, vamos conversar. Pô, pronto! Se o cara falar isso, até eu que não sou tão bobo me deixo levar. Falo, porra, beleza, pelo menos me engana direito. Me engana direito, mente direito pra mim, entendeu? O que não der pro cara fingir que eu sou mongol, que eu não tô entendendo, que eu não tô vendo o que tá acontecendo. Quando o Vanderlei desse tipo de coletiva, a coletivazinha é somebody love, né? E o Vanderlei sempre foi somebody love, sempre foi... Você que é mais novo, deve ter a mínima ideia do que é somebody love, né? Escolinha do professor Raimundo, senhor, Chico Anísio, um gênio da comédia, do humor brasileiro. Tinha um programa lá que era o Chico Anísio, era o professor, e tinha vários personagens engraçados. Um desses é desse cara típico enganador. Sabe, conversinha pra cá, conversinha pra lá, não, veja bem, não fui eu, não, mas eu vou fazer, não, mas sabe o que é? Aquele cara que tá sempre tentando te enganar, te engabelar, enfim, somebody love, né? O Vanderlei sempre foi da conversinha. Mas o Vanderlei era ótimo. Ele era um baita treinador. Só que ele deixou de ser. Ou seja, a única coisa que o Vanderlei hoje tem pra oferecer é a conversinha, o projeto, o professor, aquela coisa horrorosa, ridícula, irritante. Sejamos justos, tá? Quando o Corinthians contratou o Vanderlei, o que eu falei aqui? Lamentável, um retrocesso, uma coisa assim assustadora. O Corinthians está contratando um cara cujo último bom trabalho foi no Palmeiras em 2008, quando ele foi campeão paulista com o Valdívia e o Gladiador lá. Né? Passaram pelo São Paulo na semifinal, aquela que teve escândalo do gás de pimenta, ganharam da Ponte Preta. Aquele... Já não era o auge do Vanderlei, hein? Já não era o auge do Vanderlei, mas foi, digamos, um bom trabalho. Depois daquilo foi uma tragédia. Onde ele passou não deu em nada, não chegou nem perto de nada. Foi horroroso, foi mal no Grêmio, foi mal no Atlético, foi mal no Cruzeiro, foi mal em todos os lugares onde ele passou.
Quando esses times ele caiu, se eu não me engano, ou não subiu. Enfim, uma coisa horrorosa. Em 2020 ele foi campeão paulista com o Palmeiras. Puta, com as calças na mão, quase perderam pra nós aquela final. Todo palmeirense que eu converso fala a mesma coisa. Aquela final foi um alívio pra nós. Só faltava ter perdido outra vez pra vocês em casa. Com um time bem melhor, o time de vocês era uma tragédia. Nosso time era uma tragédia. E nós levamos pra pênalti. Quase ganhamos aquela merda de novo. Foi um alívio pros caras aquilo lá. Não foi graças ao Vanderlei. Tanto que mandaram ele embora. Logo depois ele foi demitido do Palmeiras. Vanderlei estava aposentado, senhores. E nós fomos buscar o Vanderlei na casa dele. Mas, quando o Vanderlei chegou, algumas coisas melhoraram. Você via que o time do Corinthians estava um pouquinho mais colocado em campo. Parou de tomar gol idiota. E eu tentava me enganar, assim como todos vocês. Eu quero acreditar que vai dar certo. Veio o jogo com o Flamengo. E pela primeira vez eu falei pra vocês aqui. Opa, hoje eu vi um time de futebol em campo. Não é verdade? Não foi exatamente isso? Aí fomos pra Argentina com o Argentino Júnior. Meu Deus. O que foi aquilo? Né? O que foi aquilo? Depressivo, uma coisa assim. Aí veio o jogo com o Fluminense. O Fluminense bem melhor no primeiro tempo. Claro, é um time melhor que ataca, que vem pra cima, mas o Corinthians soube sofrer, soube se segurar. E no segundo tempo merecemos a vitória. O Corinthians mereceu, e aquilo, opa, estamos melhorando. Aí veio o jogo com o Atlético Mineiro. Porra, é nóis! Jogamos de igual para igual com o Flamengo, com o Fluminense e com o Atlético Mineiro. É nóis, é só querer. Ficou provado naquele jogo em Itaquera que é só o Corinthians ter vergonha na cara que consegue. Aí veio o jogo com o América Mineiro. Porra. De novo nós pensando, pô, o que esperar do Corinthians? Pô, que merda, o que foi aquele jogo com o América Mineiro? Um time que tinha 4 pontos no campeonato. Num estádio onde não tem torcida nenhuma, nossa torcida era a maioria. O Corinthians tem obrigação de ganhar um jogo desse, entrou andando em campo. Como assim, Vanderlei? Mas beleza, tá todo mundo com a cabeça no Equador, vamos fazer uma final de campeonato contra o Independente Del Valle, beleza. Aí vem o jogo com o Del Valle, que é uma final de campeonato. O que você espera? Postura de final de campeonato, tesão de final de campeonato, dividir bolas como final de campeonato, ganhar todos os rebotes em segunda bola como final de campeonato. E o que nós vimos? Uma das coisas mais nojentas do Corinthians nos últimos 2 anos. Parece que é a superação do que tem de pior para acontecer. Ou seja, infelizmente, eu tava começando a ficar feliz. Falei, pô, será que o Vanderlei, será que dá pra ter esperança no Vanderlei Luxemburgo? Quem diria? E eu seria o primeiro a vir aqui dar mão à palmatória. Mas pelo jeito, como vocês mesmo estão falando aqui em todos os comentários, o jogo com o Atlético Mineiro foi um acidente. A impressão que dá é essa, né? E que a realidade é isso aí, que nós vimos em Quito contra o Independente Del Valle. Enfim, vamos ver as próximas rodadas, vamos ver o que acontece. Mas a impressão que dá é isso, que não vai chegar em lugar nenhum mesmo, que o cara de fato é um cara ultrapassado, as coletivas dele mostram isso. Só um adendo, né? Só um parênteses aqui que eu acho importante, muita gente descendo a lenha na substituição que o Vanderlei fez, quando ele tira o Bidu e coloca o Rony. Agora vocês vão me xingar, muita gente vai bater em mim, foda-se a vida, tem que dar minha opinião. Nessa ele acertou, tá? E eu explico. O Bidu era uma avenida. Era uma avenida, o Bidu fez de longe sua pior partida com a camisa do Corinthians, perdido. O meio de campo com o Maicon e o falso Vera, vamos falar desses dois com carinho daqui a pouco. O meio de campo não marca ninguém e a lateral era uma avenida. Ele tem 3 zagueiros, simples, jogou o Murilo para a esquerda, fechou a avenida. Murilo na lateral foi muito melhor do que o Bidu, e melhor do que ele estava indo na defesa. Ele ainda colocou o Rony, que repito, é horroroso? É um cara que tem futebol para jogar no Corinthians, Deus me livre. Mas é o único cara que marca alguém. É assustador ter que falar isso, é triste ter que falar isso, é depressivo ter que falar isso. Eu prefiro o Rony do que todos esses caras aí. Podem me chamar de louco. O que já me leva para outro assunto que estava aqui, mas a gente já emenda um no outro. O que é Maicon e falso Vera? O falso Vera. O que é esse cara, mano? Vamos falar do Maicon primeiro. Que coisa patética. Isso não é jogador de futebol, esse cara é uma piada, esse cara tira nós. Como é que esse cara foi contratado? Como é que ele voltou? Já falei 80 vezes e vai mais uma. O cara que era a reserva do Camacho em 2017 voltou como salvador. Posudo pra caralho. Não acerta um passe, mano. Não marca ninguém, não divide uma bola. O que é o Maicon? E o falso Vera, vamos lá. Vocês continuam defendendo? Vocês estão enxergando aquilo que eu tô falando já faz um tempo? Ele sabe jogar, tá bom. Saber jogar, acho que qualquer um sabe, mas ele joga? Vocês estão vendo efetivamente ele jogar?
Ele desarma, ele arma, ele chega com a bola no ataque, ele dá passes precisos pro cara fazer gol, ele é cirúrgico na defesa ou em algum momento. Cara, uma enceradeira de um ladinho pro outro, eu não vi esse cara fazendo nada, mano. Ou seja, olha o meio de campo do Corinthians jogando contra o Independente Del Valle, fora de casa, um time muito bem treinado, um time que tem um coletivo fortíssimo. Nosso meio de campo era Maicon e Falso Vera e o Renato. Uma piada o Renato, né? Falei disso no pós-jogo, então quero falar mais um pouquinho agora. Deu minha paciência com o Renato. Deu, aliás, já tinha dado faz tempo. Como é que o Corinthians chegou nessa situação? Como é que um time do tamanho do Corinthians depende de um velho problemático com problemas físicos seríssimos há 2 anos? Desde 2021, ainda lá com o Silvinho, o Corinthians só tinha bons momentos quando o Renato resolvia jogar ou quando conseguia jogar. Nós estamos em 2023 e não chegou ninguém. O seu Alessandro não consegue trazer ninguém. Aliás, vamos falar do seu Alessandro, né? O seu Alessandro que essa semana deu uma declaração forte, chamou a atenção de todo mundo, porque o Alessandro é um morto, um bunda mole, não fala nada de ninguém, você mal ouve a voz do Alessandro, né? Eu sempre perguntei pra vocês aqui, o que o Alessandro faz? Porque contratar jogador ele não contrata. Mapear o mercado para conhecer treinadores bons, promissores, ele também não faz. O que ele faz? Ele é organizador de churrasco? O que ele faz, o Alessandro ali? Ah, mas ele tá sempre na estica, né? Ele tá sempre bonitinho, com terninho azul piscina, né? Com a sua calça grudadinha na panturrilha, seu tênis moderninho, né? Super patético, Alessandro. Você é patético, uma vergonha ter você aí. Por isso deveria ter um diretor de futebol remunerado, alguém competente, que entendesse do assunto para trabalhar aí. Você não, o que você faz aí, Alessandro? Mas enfim, digressei, perdão. O que eu ia falar do Alessandro? O Alessandro deu uma declaração forte falando do Júnior Moraes, falou, temos que pedir desculpas para a torcida do Corinthians por uma contratação dessas. Nossa, pesado, né? É um cara descompromissado e que não sei o que, papapá. Aí você vai ver, o Júnior Moraes colocou o Corinthians no pau. Alessandro, por que ele colocou o Corinthians no pau? Porque pelo mesmo motivo que todos colocam, o Corinthians não paga. O Corinthians contrata os caras e não paga. E aí a torcida fica revoltadinha com o cara que entra na justiça depois. O Corinthians lembra o Flamengo dos anos 90 e 2000. Era uma piada. O Flamengo contratava alguém e já falava, o cara não vai receber. E não recebia. E não recebia. Lembra do Vampeta falando, eles fingem que me pagam, eu finjo que jogam? Das frases mais nojentas que alguém já falou, lamentável. Mas enfim, era isso. O Flamengo não pagava ninguém, era uma piada. O Corinthians está virando o Flamengo dos anos 90 e 2000. Ridículo. E aí o Alessandro ficou bravinho com o Júnior Moraes porque ele colocou o Corinthians no pau. Ele tava lá ainda, né? Deve ser por isso. Já que você quer pedir desculpas, Alessandro, peça desculpa por toda a merda que você fez nos últimos anos aí. Nos últimos, o quê? 2 anos? Por todas as contratações mal feitas. Pede desculpa pelo Romero. Vocês vão pedir desculpa pelo Romero? Romero nem relacionado foi pro jogo da quarta-feira. Uma das contratações mais bizarras dos últimos tempos no Corinthians. E quando foi contratado, a Fiel Foca, esses panaca que aplaude qualquer coisa que esses imbecis faz, achou legal. Romero é raça, Romero corre. Romero corria em 2018. E ele já era ruim pra caralho. O Romero, quando ele era bom, ele já era ruim. É memória afetiva. O Corinthians contrata por memória afetiva. Vanderlei é a mesma coisa. Vanderlei foi bem em 98. Faz 25 anos que ele foi bem no Corinthians, porra. Nós vamos trazer quem agora? O Viola? O Marcelinho? Caralho, vamos crescer, porra. Até quando essa mentalidade medíocre? E o pessoal aplaude. O pessoal acha legal. Enfim, péssimo trabalho do Alessandro. Péssimo, um inútil. Um inútil. Falei do Alessandro. Falei do Maicon, falei do Falso Vera. Rolou o papo aí esses dias de que o Corinthians talvez renove com o Gil. Cara, você espera alguma coisa diferente desses caras? Você realmente espera alguma coisa diferente desses caras? Seria uma surpresa? Não seria surpresa, o que o Corinthians faz é isso, né? Enfim, o fato do Gil estar lá já é uma vergonha. O Gil foi um grande... Senhores, vocês mais novos que não viram, o Gil foi um grande zagueiro. 2013, 14, 2015, campeão brasileiro. O Gil foi um grande zagueiro. Cara, isso faz quase 10 anos. O Gil agora é um jogo bom e 30 horrorosos. Um jogo bom e 30 horrorosos. E toda vez que ele faz esse um jogo bom, porra, o Gil foi bem hoje, hein? Vamos renovar com ele. Por que o critério? Por que é o jogo bom e não os 30 ruins? Por que a referência é o jogo bom e não os 30 ruins? Eu não consigo entender. Que administração é essa? Renovar com o Gil é um tapa na cara do torcedor do Corinthians. Se renovarem com o Gil, olha, é pra... Não posso falar que é pra bater em todo mundo, senão dá merda. Renato, saco cheio, né? Já falei? Já falei.
Yuri é bom, vamos lá, vamos falar do Yuri. Muitos pegam no meu pé aqui, defende o Yuri aí agora, então vamos lá. Pra você que tem QI 12 e não conseguiu entender ainda, vamos lá, com muita paciência eu vou explicar. Yuri tá mal demais. Eu sou a favor dele pro banco, com certeza. Pega um desses moleques aí que tá entrando no segundo tempo e coloca como titular, pra ele ver que ninguém é dono da posição no Corinthians, ele tá muito mal. O problema são vocês que acham que o Yuri é horroroso, que ele é jogador ruim e que tem que mandar ele embora. E que ele, pior, fazer dele bode expiatório, isso me incomoda. No ano passado ninguém tava falando mal do cara. Ele chegou no ano passado, demorou pra fazer gol, fez 3 logo de cara naquela classificação contra o Atlético Goianiense, quando eles perderam o primeiro jogo de 2-0, reverteu em casa com 3 gols dele. Ganhamos um jogo de 4-1. Ele foi um dos destaques no ano passado. Se havia uma certeza no final do ano passado, era que nosso ataque estava resolvido. Yuri Roger é um baita ataque. Ele foi pra seleção. Agora ele é horroroso. Agora ele é caneludo, ele é horroroso e tem que mandar ele embora. Porra, não dá pra analisar desse jeito. Vamos pensar que a bola não chega pra ele também. Ele não se ajuda, eu não tô falando isso. Ah, mas quando chega ele não faz. Porra, a fase tá horrorosa de todo mundo no Corinthians. E a dele, inclusive. Agora, tô com vocês. Passa um jogo, passa 2, passa 3, o cara tá mal, vai pro banco. É óbvio isso. Mas não venham falar pra mim que ele é ruim, porque eu sei que ele não é. Não tô perguntando a tua opinião. E não tô dando a minha. Eu vi esse cara fazer gol pra cacete no Santos. Tanto que foi pro Inter, onde fez gol pra cacete. E foi vendido por 25 milhões de euros. Ele sempre fez gol pra cacete. Ele não é ruim, eu vi ele jogando no ano passado. Não é questão de opinião. A não ser que ele tenha desaprendido, ele não sabe mais como é que é. Ele sabe jogar. Ou seja, que ele tem potencial, ele já mostrou. Vamos tentar entender o que está acontecendo para ele não estar jogando. São coisas diferentes. Mas claro que isso eu não consigo ser. Certo. Sula. No dia que eu for presidente do Corinthians, o Corinthians não joga Sula. Alguns de vocês aí vão falar para mim, é por isso que vai mal em Libertadores, porque não cria essa tradição jogando jogos sul-americanos que a Sula dá, que a Mercosul dá, verdade. E foda-se. Vamos criar casca, vamos aprender a jogar Libertadores jogando Libertadores, não jogando Sula. Jogar contra Boyacá Chicó não agrega nada para a história do Corinthians. Jogar nos buracos da Venezuela, nos buracos do Equador e nos buracos da Bolívia não é digno do Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa bosta desse torneio, que é a segunda divisão da Libertadores, só não vai pra Sula quem fica só quem cai não vai pra Sula. O resto não foi pra Libertadores, tá na Sula. É um torneio patético. Ah, mas dá dinheiro. Foda-se o dinheiro. Tô falando em grandeza, tô falando em respeito à instituição. É um torneio patético. O Corinthians não merece jogar Sula. Hoje a Sula não merece ter o Corinthians ali, mas isso é outra história. Não, por mim, o Corinthians nunca joga essa merda. Nunca. E por que estou falando isso? Porque estamos ouvindo o pessoal falar, não, a gente tem que ganhar ou pelo menos empatar com o Liverpool para pelo menos ir para a Sula. Olha, eu não posso chegar aqui e falar que torço para perder do Liverpool, para a tragédia ser total, para ver se a torcida acorda, se quebra tudo, se pega esses filha da... Eu não posso falar que pega esses filha da puta na rua. Até porque eu jamais vou torcer contra o Corinthians. Eu jamais vou torcer contra o Corinthians. Mas ficar fora da Sula seria excelente. Deus me livre, só faltava essa agora. Ainda mais vocês achando que estão brigando para não cair. Precisamos focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Vamos jogar Sula. Ah, mas tem chance de ganhar Sula. Foda-se a Sula. Minha humilde opinião, tá? Querem dar importância pra Sula? Deem. Eu acho a Sula patética, medíocre, vergonhoso jogar Sula. É isso que eu acho. Ah, é bom que caia. Muita gente falando isso. Porque aí acorda e muda tudo. Cair nunca é bom. Não digam uma asneira dessa, tá? Eu sei que a intenção é das melhores. Sei que muitos de vocês pensam assim. Nós caímos em 2007 e o time passou por uma revolução depois. Verdade. Mas dá pra passar por essa revolução sem cair, tá? Não precisa cair de novo. Não precisa. Até porque nós caímos. Teve tudo isso. Sabe o que aconteceu? Os caras voltaram. Os caras voltaram. Entendeu? Os parasitas estão aí de novo. O que me leva a um assunto que eu tô adiando com vocês faz tempo e não vai ser hoje outra vez, só por cima. SAF. Sou muito a favor. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que diretores corintianos apaixonados pelo Corinthians e competentes, estudados, honestos, que saibam o que estão fazendo, que entendam o básico de administração, o básico de finanças, rodeados por pessoas sérias, por um jurídico sério, por gente séria. Esse é o ideal. É o que o Flamengo fez. É o que o Flamengo fez. O que aconteceu no Palmeiras é diferente. Chegou um louco lá colocando dinheiro. Um louco que não aguentava mais ver aquilo.
Os porcos caíram 2 vezes, mano, e quase caiu a terceira. Você que talvez não se lembre aí, o Palmeiras quase caiu 3 vezes, teria caído se o Santos não tivesse feito a merda de ganhar do Vitória lá na Bahia. Se o Santos perde aquele jogo pro Vitória, o Palmeiras estava rebaixado pela 3ª vez. Verdade que nessa hora o Paulo Nobre já estava lá, mas estava começando o trabalho ainda. O cara colocou dinheiro pra caralho, montou times, foi até acertar, acertou e tirou o time de campo, recebeu os juros baixinhos dele lá, ele botou o Palmeiras em ordem, depois veio a Leila. Isso não acontece pra gente, infelizmente, mas ok, a gente não precisa teoricamente de um mecenas, é isso que eu tô falando, seria muito bom, mas a gente não precisa, nós precisamos apenas de corintianos sérios, de gente séria lá dentro do clube. Mas você tá vendo essas pessoas lá? Eu não tô. Hoje a SAF seria bom pro Corinthians, sim senhor. Ah, mas a SAF o Corinthians passa a ter um dono, e não tem hoje. Dualib não era dono, Vicente Matheus não foi dono, André Sanches não é dono do Corinthians. Se é pra ter um dono, que seja um dono competente. Que trate a empresa de maneira competente. Não é o ideal, porque esses caras têm compromisso com o lucro. E o Corinthians não pode ter compromisso apenas com o lucro. Exemplo rápido aqui. O time que o Ronaldo comprou lá foi o Valladolid. O Ronaldo pegou o time na 1ª divisão cheio de dívidas. Botaram o time em ordem, pagaram as dívidas, caíram. Foi rebaixado. Pergunta pro torcedor se ele tá feliz. Ah, mas a dívida tá zerada. Foda-se que a dívida tá zerada. O time caiu. Vocês têm que saber equilibrar essas coisas. Por isso que a SAF não é um modelo perfeito. Mas, isso que eu estou tentando passar para vocês. Dada a situação atual do Corinthians, a SAF hoje seria um sonho para nós. Um sonho, tá? Enfim. Por fim, o vídeo da Borda Branca. Muito obrigado para vocês. Bombou. Como eu falei, teve mais de 10 mil visualizações, que para mim é muito acima da média. 99% de vocês concordou e 1% discordou. Eu tenho muito respeito por aqueles do 1% que entraram aqui e falaram: olha, eu gosto da Borda Branca, eu acho ela bonita, essa bosta que tem em volta do símbolo aqui, ó. Um engraçadinho entrou assim e falou assim: eu falo mal da Borda Branca, mas eu uso camisa com a Borda Branca, assinado Kaká Catalão. Ô babaca, é exatamente esse o ponto. Eu não consigo fugir disso. Essa porra tá em todos os lugares. É exatamente esse o ponto, mas desculpa. O que eu tava falando aquele cara que fala eu gosto porque eu acho bonito, eu te acho um... Mas enfim, mas eu respeito. Mau gosto não se discute, eu respeito. Não é esse o símbolo do Corinthians. O símbolo do Corinthians não tem bordinha. Não tem. O símbolo oficial não tem. Não tô perguntando a tua opinião nem dando a minha. Não tem. Mas eu respeito o seu direito de achar que ela é mais bonita. Por mais estúpido que eu acho. O que eu não consigo respeitar são algumas pessoas que vêm falar isso aqui pra mim. Tanta coisa acontecendo, tanto problema, e o cara preocupado com a bordinha branca. Então vamos lá, o retardado, mongol. Vou explicar pra você por que você é um panaca. Primeiro, não é um detalhe. Isso mostra um descaso da diretoria com o nosso próprio símbolo. Uma diretoria que é incapaz de cuidar do seu próprio símbolo vai fazer o quê? Você tá entendendo ou não? Não é coisa pequena, não. É a ponta de um iceberg. É isso que você não tá entendendo. O que a Nike faz com o Corinthians é lamentável. A Nike baixou o nível faz tempo. A Nike faz essa bosta faz tempo. A Nike meteu essa borda branca que algum estagiário imbecil lá colocou e ninguém deu a mínima. Ninguém na diretoria do Corinthians falou nada, passou. Você não tá conseguindo enxergar o problema. E pior, e o Corinthians não peita a Nike. Por que o Corinthians não peita a Nike? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que ninguém tá vendo, ninguém tá nem aí. Mas se tem alguém preocupado, não peita a Nike porque não tem coragem. A Nike já adiantou 5 anos de contrato com o Corinthians já. A Nike já pagou o Corinthians, se não me engano, até 2028. É uma vergonha isso. O Corinthians precisa de dinheiro, então pega dinheiro antecipado da Nike e deixa a Nike fazer o que quer. Imagina se o estagiário da Nike fizesse essa merda em outro lugar. A Nike desrespeita o Corinthians, fora com a Nike. Tô de saco cheio com a Nike, mas ninguém tem culhão de peitar a Nike. Porque já pegaram o dinheiro adiantado da Nike. Um cara, eu escrevi o nome aqui, desculpa irmão, você que mandou pra mim a foto da camisa do Liverpool. Vejam essa, camisa do Liverpool da Inglaterra, feita pela Nike. Bordada. O símbolo do Liverpool, você sabe, é aquele tem uma borda e tem o passarinho lá dentro, né? Tem uma camisa deles, linda aliás, que é só o passarinho. O que tem de detalhes naquela porra daquele pássaro é incrível. A pena pra cá, não sei o que pra lá, é dificílimo. E é bordada. Perfeitamente bordada. Cada reentrância, cada detalhe bordado e bem feito. Do Liverpool eles conseguem, do Corinthians eles não conseguem. Sabe por quê? Porque o Liverpool é o Liverpool. É um gigante europeu. E o Corinthians, na cabeça deles, não é um gigante sul-americano. Eles estão cagando pro Corinthians, porque o Corinthians não se dá o respeito. O Corinthians não tem postura de gigante sul-americano. Não tem. Então os caras tratam nós assim.
O estagiário chega lá com a camisa lá, a camisa do Corinthians vai ser isso aqui. O pessoal olha e fala, beleza. Se eu tô lá, eu olho e falo, você tá tirando, irmão? Enfia no cu essa borda branca, que porra é essa? Sai daqui, manda teu chefe vir falar comigo. Telefones tocariam na Nike. Ô chefe, o cara lá ficou bravo. Ô Catalão, o que tá acontecendo aí? Tá acontecendo o caralho, enfia no cu sua borda branca. Tá achando o quê? Que é o 15 de Piracicaba aqui, meu irmão? Faz direito a porra da camisa. Não, veja bem o que tá acontecendo. Acontecendo o cacete. Que merda é essa que vocês mandaram pra cá? Não, vamos resolver. Não, nem quero resolver. Vou ligar pra Adidas. Sabe quanto vocês pagam pra mim por ano? 5 milhões de dólares. Vocês estão de brincadeira? Não, veja bem, vamos renovar. Era isso que o Corinthians deveria fazer com a Nike. Apertar a Nike. Mandar a Nike pro inferno. Ameaçar ir pra Puma. Ameaçar ir pra Adidas. Exigir 30 milhões de dólares por ano. Só o Corinthians é Nike no Brasil. Nós deveríamos ser tratados assim, ó, a pão de ló, como minha avó falava, pela Nike. E a Nike tá cagando pro Corinthians. E aí vem você, panaca, aí do outro lado e fala, a bordinha não tem problema, não tem porque você é mongol, você não entendeu ainda. Tem sim, senhor. A bordinha não é um problema à toa, não. É um desrespeito com o escudo do Corinthians. O que é? Eu só posso fazer essa crítica, então, quando o Corinthians estiver tudo bem? Tanto problema pra resolver. Então vamos esperar o Corinthians ser campeão mundial pra poder reclamar da bordinha branca? Até lá pode ter um queijo no lugar do escudo? Pode ter um navio? Pô, respeita o escudo do Corinthians, irmão. E se você não se incomoda com isso, é um corintiano ruim. Você é um corintiano de merda. É isso que vocês são, não é detalhe. Acho que eu me exaltei um pouquinho, né? A borda branca não é um detalhe. Ela é importante. Por fim, agora sim por fim, juro que por fim. Tá bom, uma coisa é falar todos os problemas, é identificar todos os problemas, é falar tudo que tá errado, mas temos que dar soluções também. Já dei as soluções. Elegermos pessoas mais dignas, mais decentes e mais competentes para comandar o Corinthians. E uma maneira de se fazer isso é com pressão. Democracia se faz com pressão. Quando você tem um povo calado, quieto, que não faz nada, cara, o andar de cima vai fazer o que quer com você, vai passar a mão na sua bunda e não vai acontecer nada. Nós temos que lutar pelos nossos direitos sempre, tem que criticar sempre, tem que fazer pressão sempre, tem que estar fiscalizando sempre. E qual que é a força que o Corinthians tem para fiscalizar e para fazer isso? É a nossa torcida. É só a torcida do Corinthians que tem condições de pressionar esses filha da puta até as coisas melhorarem. Em especial as torcidas organizadas. A história do Corinthians é assim, tá? Gente medíocre no comando, os gaviões vão lá, pressionam e as coisas acontecem. Gente medíocre pressionando, os gaviões vão lá. E tem imbecil que xinga os caras. Ah, esses bandidos, já se viu, eles foram no CT e eles cortaram a cerca, depredação de propriedade particular. Vai pro inferno, coxinha, pau no cu. Vai pro inferno, você não entende o Corinthians, você não entende como é que as coisas funcionam. Tem que ter pressão sim. Tem que ter pressão sim, ainda bem que nós temos os gaviões e todo mundo lá para pressionar. E é exatamente por isso que eu imploro pros gaviões, não deixem de fazer isso. Não deixem de fazer isso. Se o Corinthians não tiver mais os gaviões pressionando, indo lá e ameaçando os caras, o negócio não anda. O negócio não anda. E a impressão que dá é que de uns tempos pra cá a torcida do Corinthians está passiva. Não acontece nada. Não acontece nada. Os caras contratam o Fernando Lázaro, o Gavião solta a nota falando, nós estamos de acordo. Pô, como assim tá de acordo? O cara era analista de resultado, o cara é pobre coitado. Como assim estamos de acordo em contratar Fernando Lázaro? Enfim, tanta coisa errada acontecendo no Corinthians, a impressão que dá é que as coisas já não existe a cobrança que historicamente sempre exigiu. E nós precisamos dela, nós precisamos dos gaviões, a verdade é essa. Dos gaviões, da 12, da Chuva, de todo mundo. Não vamos deixar esses caras fazer o que bem entendem com o Corinthians, não podemos deixar. Não podemos deixar. Ou seja, eu imploro para as torcidas organizadas do Corinthians que acordem. Acordem e vão pra cima desses caras, vamos mudar as coisas. Chega! O que estão fazendo com o Corinthians não se faz e ninguém aguenta mais. É isso. Nossa, meia hora de vídeo. Puta merda, ninguém merece. Desculpa, eu não devia ter feito isso com vocês. Já foi. Abraço a todos e vai Corinthians.